Amigos, boa noite, senhores. O Brasil continuará sendo comunista mesmo com o Bolsonaro e com seus ministros. Se não ocorrer uma intervenção federal, tipo a que ocorreu no Rio de Janeiro, lá, que houve uma intervenção federal na Secretaria de Segurança, intervenção federal que eu falo é isso. O Brasil continuará sendo comunista. O Brasil é comunista muito antes de 64, quando os militares fizeram a revolução a pedido do povo. Em 64, o Brasil já era comunista. Aí os militares assumiram a presidência do Brasil, o governo brasileiro, até 85. Continuava sendo um país comunista. Continuava sendo um país comunista, só com uma administração diferente e funcionários públicos diferentes. Mas a imprensa continuava comunista, com os militares pensando em administrar o Brasil, as leis burocráticas diminuíram as regulamentações, os empresários podiam crescer e trabalhar e desenvolver o Brasil. E os militares fizeram a infraestrutura que o Brasil precisava. Mas eles não se preocuparam com política. Por que os militares não se preocupam com políticas? Porque os militares são iguais a nós, povo, cidadãos civis, só que aprenderam uma outra profissão lá, que é defender a pátria e em vários sentidos, inclusive com armamentos, né? Então, só que eles não entendem também de política. E, por exemplo, já em 66, 67, 68, eu estudava medicina no Rio de Janeiro. Lá havia aquelas reuniões dos estudantes, do diretório acadêmico, para ver se faria greve ou não. Ficávamos lá 6, 7 horas, a maioria das pessoas não queriam greves, acabavam indo embora. Aí 10 pessoas decidiam por greve em toda a universidade ou toda a faculdade de medicina. Depois, quando o professor também era a mesma coisa, foi o que o ministro da Educação, Abraham, falou ontem, que era assim lá na USP, se não me engano, né? Quando ele era professor. São 2.000 professores, só 2, ele e o irmão, que eram a favor do capitalismo, os outros todos são comunistas. Então, sendo o Brasil um país comunista, as elites comunistas, já está na cultura da população brasileira, até dos militares, aquele comportamento atávico, né? O que o José Márcio fala muito, o atavismo, é isso. Então, na cabeça, na cultura do povo brasileiro, e militar também é povo, como falou o general Augusto Heleno, só que tem uma profissão diferente, que é militar. E então, nós brasileiros somos realmente um povo diferente dos outros. Nós temos alguma doença muito grande no nosso caráter, na nossa cultura. É um querendo enganar o outro, é o pobre querendo enganar o pobre, a classe média, o rico, é um querendo sacanear o outro. Falando a verdade, é isso, né? E fiscais atrapalhando, advogados sacanas, a justiça injusta, terrivelmente injusta. Então, o Brasil sempre foi um país comunista. Se nós quisermos mudar realmente que o Brasil deixe de ser um país comunista, porque ele é assim há 100 anos. Há 100 anos nós somos o mesmo povo, esse mesmo povão, jaguara, esse povão vira-lata, como falou, se não me engano, foi o general Mourão. É verdade. Nós somos esse povão vira-lata. Por sorte, tem alguns oficiais generais que pensam diferente. O Mourão já falou, prefiro confiar nos sargentos, que eles são o braço duro do Exército, o braço duro das Forças Armadas, os sargentos e oficiais. Porque a grande maioria da população brasileira é vira-lata, até as elites. As elites, então, somando os 21 anos que os militares ficaram no poder e até agora, é a mesma turma que está no poder. Só mudou a fase da administração e de questão de obras, infraestrutura, com os governos militares. Mas eles não se preocuparam com ensinar à população a diferença do socialismo,
do conservadorismo, de direita, de esquerda, de capitalismo. Então, eu acredito, eu sugiro, eu acredito que os ministros, como o Zé Márcio fala também, que o Bolsonaro deveria, 5 minutos por semana, ocupar a rede de televisão. Os senhores sabem que, no fundo, a rede de televisões, a Globo e outras, são públicas, porque quem dá a concessão a elas de existirem é o governo, é o Estado brasileiro. Então, o Bolsonaro e os seus ministros poderiam falar durante 5 minutos por semana, explicando para a população como nós fomos enganados, manipulados, sacaneados, estupriados. E contar a verdade, contar a verdade. O militar, meus amigos, é igual o povo, é povão também, igual nós, somos povão. Quem só assiste televisão é povão. Eu estou há 5 anos aprendendo no YouTube o que é comunismo, socialismo, sobre as revoluções socialistas, comunistas no mundo, etc. E aprendi alguma coisa, aprendi bastante. Mas eu duvido que de 1000 brasileiros, um tenha interesse em realmente aprender com profundidade o que é manipulação de massas, qual é a força das televisões, das mídias, dos jornais, qual é a força da mentira, da manipulação, da lavagem cerebral, que eles fizeram lavagem cerebral mesmo. Eu sugiro uma outra técnica, é a técnica do condicionamento cerebral, que é falarmos a verdade repetidamente, ensinando praticamente, né? A criancinha, quando vai escrever A, B, C, D, ela não escreve lá 5 meses a mesma coisa para aprender. O ser humano, para aprender uma coisa diferente, tem que ter repetição também. Então, não adianta só o ministro Abraão, agora que falou ali, rodou na internet, aí deve atingir 100 mil pessoas. 100 mil pessoas não é nada. Não é nada. Tem que pegar milhões de pessoas. Por isso que eu sugiro que todos os ministros, os militares, o presidente Bolsonaro, ocupem as televisões só 5 minutos, de repente, quem sabe diariamente. Ensine para a população. Ensine com verdades. E as verdades repetidas de ser conservador, que é melhor ser conservador, é melhor ser direito, ser honesto, não ser sacana, não ser um advogado porco e imundo, não ser um juiz porco e imundo. Tudo isso é melhor. O general Mioto falou lá no Sul, no Comando Sul, que é bacana ser honesto, é bacana estudar, é bacana ser honrado. Então, meus amigos, por favor, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas pensem. Eu sei que muitas pessoas pensam comigo. Eu tenho uns 60 mil seguidores no Facebook e no YouTube. Mas, como tem milhares de postagens, poucas pessoas veem as minhas postagens. Mas me ajuda a compartilhar. Eu sei que os senhores que vão compartilhar já entenderam isso, né? Que o Brasil continuará sendo comunista, mesmo com o Bolsonaro, porque 99% dos órgãos públicos, dos funcionários públicos, dos professores, eles continuam pensando como sempre pensaram, que é a maneira comunista de nós, brasileiros, pensarmos. Não se esqueça que nós somos um povo vira-lata, até a elite. Quando eu criticava a elite há 2, 3 anos atrás, que a culpa do Brasil estar assim era da elite, várias pessoas me criticaram. Mas é mesmo, é a verdade. A elite também é vira-lata, e é comunista, e é socialista. Um abraço, pessoal. Por favor, compartilhe. Vamos pensar sobre isso. Não vai mudar nada. Daqui a 2 anos já começa um novo período eleitoral, e as mudanças serão pouquíssimas, e o povo não vai ser ensinado. Não vai ser ensinado, não é só no YouTube, no Facebook. Nós, ativos no Facebook e no YouTube, estamos de parabéns que nós conseguimos fazer essa mobilização e admiro muito esses brasileiros e brasileiras que saem às ruas cada vez mais, né? Agora pedindo lá a intervenção no Supremo Tribunal Federal, que uns preferem falar impeachment, mas a intervenção federal é uma coisa comum, é como ocorreu lá no Rio de Janeiro.
o governo do Rio de Janeiro pediu ajuda para o governo federal. Agora, o próprio governo federal, o próprio Poder Executivo, o Jair Bolsonaro, pode declarar intervenção, por exemplo, no Judiciário, pode declarar intervenção num Estado um governador altamente comunista e corrupto, pode declarar intervenção numa reitoria, que a gente sabe que a maioria dos reitores são comunistas, que as universidades são comunistas. Não se esqueçam do que o ministro da Educação falou, o Abraão lá, de que 2.000 professores lá da USP, só ele e o irmão que defendiam o Bolsonaro, tinham ideias capitalistas, conservadoras, contra o comunismo. Por favor, amigos, compartilhem. O Brasil não vai mudar se alguém não ensinar a população brasileira, que está muito sofrida. Tanto eu, quanto os senhores, quanto milhões de brasileiros, toda a população é extremamente sofrida, é humilhada, está cansada. E os filhos também vão ter a mesma sensação. Então, é um país de vira-latas mesmo. E o país de vira-latas merece mesmo, às vezes, e com frequência, uma intervenção militar, sim, de fato. E que se ocorrer essa intervenção militar armada, como ocorreu em 64, que o general Mourão saiu lá de Minas Gerais e fez a intervenção, aí os deputados ficaram com medo, o presidente fugiu, aí elegeram o Castelo Branco, que era o marechal, era o mais idoso, o mais velho, e era marechal. Mas, na verdade, ali foi uma revolução, sim. Os militares corajosos, o Mourão, com mais outros generais, chefes de comando, decidiram que estava na hora de intervir. Aí, depois só de ocorrer a intervenção armada, é que foram lá os deputados medrosos e elegeram, porque esses deputados que elegeram o Marechal Castelo Branco eram também comunistas. A história tem que ser falada a verdade foi essa. O povo exigiu e os militares foram lá e fizeram uma revolução armada. Saíram com tanques. Só que naquela época, em 64, dia 31, dia 1º de abril de 64, não morreu ninguém. Só depois morreram algumas pessoas que eram políticos comunistas guerrilheiros que explodiam bombas, sequestravam aviões, daí os militares tiveram que defender a sociedade. Por isso que houve algumas mortes. Mas, em princípio, o povo brasileiro até os próprios comunistas da época, de 64, foram os primeiros a fugir, esses safados, sem vergonhas, né? Então, nós não podemos continuar sendo um país comunista, amigos. E o senhor sabe que o Brasil vai continuar sendo um país comunista, mesmo com o Bolsonaro, porque as leis são comunistas, a Constituição é comunista. Os senhores sabem disso, meus amigos, os advogados sabem, os constitucionalistas sabem, os deputados sabem, eles devem estar tirando sarro dessa turma do Bolsonaro, os deputados, senadores que estão lá bravejando, porque a nossa Constituição é comunista. Então tem que ter outra Constituição, sim, nos moldes lá que o general Mourão sugeriu. Um abraço, pessoal. Por favor, compartilhe. Boa noite. Serenidade, para ver as coisas com clareza. Eu não estou com raiva, brabo, não. Eu só estou emocionado, porque cada vez mais eu estou entendendo a realidade do Brasil. E é uma pena que nós vamos deixar esse Brasil para os nossos filhos e os nossos netos comunista. Assim, essa bagunça, essa dificuldade, essa guerrilha, esse medo, essa insegurança, não é mesmo? Então vamos mudar, pessoal. E os militares, se ocorrer mesmo uma intervenção forte, eles assumirem novamente totalmente o poder, que eles também ensinem o povo como ser gente. Como ser gente, que é bom ser honesto, é bom estudar. Um abraço, pessoal. Boa sorte.